Vamos lá. Bom, eu me apego às várias cartas de Paulo que ele fala Deus e Jesus Cristo, quer dizer, na visão dele, para mim, não é Deus e Jesus são duas coisas, e os próprios profetas, Oséias 11:9 fala, Aniquiel Veloish, eu sou Deus, eu não sou homem. Aqui, o fato de fazer um homem, ele encarnou Deus, para nós isso é idolatria. Quer dizer, nós judeus vemos que mesmo cristãos evangélicos, que não servem imagens, não servem estátuas, se você acredita que o Deus pode encarnar em formato de pessoa, também é idolatria, porque Deus não é homem. Então as escrituras não podem estar com as escrituras. Deus fala, eu sou único nos 10 testamentos, eu não posso vir em formato de homem. Oséias falou isso, 11:9, tem aí, Oséias, Ani. Eu sou Deus, não homem. Eu sou Deus e não sou homem. Então assim, e eu acho que até Paulo, eu não li todas as cartas de Paulo, mas Paulo toda hora fala, pode ver, quais foram as primeiras cartas de cá? Vocês sabem melhor do que eu. Coríntios, tal. Deus e Jesus, mas se Deus é Jesus, por que ele falava desse jeito? Rabino, se o argumento que o senhor coloca é de criticar a idolatria, nós estamos juntos. Nós somos radicalmente contra a idolatria. Certo. A idolatria não é de Deus, não é correto, nós estamos radicalmente contra isso. Jesus, eu digo, pode ser louvado, adorado, porque ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Se você olhar em João, no capítulo 1, verso 1, diz assim, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Esse no princípio não está aí por acaso, porque essa biografia de Jesus coloca o Logos, que é Jesus, conforme nós já vimos em João 1,14, lá em Gênesis 1,1. Porque em Gênesis 1,1, que é Bereshit, o primeiro verso de Gênesis é no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Jesus ele nem vem a aparecer no Novo Testamento. Para nós cristãos, Jesus já está antes da criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, é diferente de todos os nascimentos de todas as demais pessoas. Porque Jesus não passa a existir na concepção. Ele existe antes da criação do universo. E por isso que idolatrar, adorar, louvar Jesus não é idolatria. Porque Jesus é o Deus encarnado. Então vamos fazer essa distinção, né? Tá bom. Mas eu queria que você me explicasse um fenômeno. Existe um fenômeno que esses que acreditam em Jesus, e quando Jesus nasceu, ele não era Deus. Ninguém falava que ele era Deus. Ele era um menino especial, ele foi revelado como um Messias. Aliás, no começo nem podia falar, nunca entendo isso também. No começo ele fala, guarda em segredo. Então ele primeiro era um Messias. Nunca falavam que Jesus, quando ele nasceu, ele era filho de uma virgem concebido por Deus. Isso veio 50 anos depois. E 300 anos depois, nasce um Jesus Deus. O que eu vejo? Uma idolatria começa pequena. 300 anos? Não entendi o 300 anos. Ele está falando do Concílio de Nicéia. Nicéia. Então assim, que quando Jesus nasceu, ele não era chamado Deus. Ele era chamado Messias. Passa um tempo depois, ele é chamado o filho da virgem. Que isso nunca foi falado quando ele estava vivo. Passa mais uns séculos e ele vira Deus. Aonde eu quero chegar? Uma idolatria começa pequena. Eu sim acho que isso é idolatria. Por quê? Ela começa pequena até o ponto que o próprio humano vira Deus. E aonde eu quero chegar? Como você me explica esse fenômeno que tantas pessoas adoram Jesus e uns acreditam que ele é o próprio Deus de Bereshit? Outros acreditam, não, ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho. Outros acreditam, não, ele é uma trindade. Então, fica muito complicado. É tudo embaixo de uma mesma pessoa. Que, na minha visão, é que quando uma pessoa vem e desvirtua dos caminhos do Velho, do Único Testamento, ele abre margens para pessoas acharem eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu faço parte de uma trindade e tudo tal. Como se me explica isso? Que o mesmo Jesus consegue criar protestantes e católicos. Não bate isso para mim. Jesus não criou nem protestantes e Jesus não criou nem católicos. Jesus criou o caminho da salvação. Ele, por ser Deus, ele sendo filho de Deus, ele se fez filho dos homens para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, na teologia cristã, é tão importante o fato dele ser Deus quanto o fato dele ser homem. Ele ingressou no mundo, tabernaculou entre nós, encarnou e veio a residir, morar entre nós, como homem, para que pudesse
executando de maneira plena o que? Gênesis 3:21, que começou ali, e também tudo mais, né? Você vai pegar Levítico 16 e todos os elementos sacrificiais que o judeu tanto praticou, ele veio para realizar isso de forma plena. Lá em Êxodo, no capítulo 6, no verso 6 e 7, que é muito caro para o judeu, há 4 promessas ali. A primeira promessa é libertar das cargas da escravidão do Egito. A segunda promessa é libertar da própria escravidão. A terceira promessa, ele usa o verbo Gaal, que é um dos verbos mais relevantes e importantes das Escrituras. Belíssimo verbo, né, usado muito no livro de Ruth, que diz, vos resgatarei. Isso lá para Moisés em Êxodo, mas vos resgatarei com braço estendido na cruz, em poderosos atos de julgamento. Então veja que já para Moisés em Êxodo... Mas onde tem cruz lá, né, lá em Êxodo? Em poderosos atos de julgamento, tem isso. Poderosos atos de juízo. Na história da... Eu estou interpretando que é a cruz, porque na história da humanidade, o evento em que houve o maior fato de julgamento, o maior elemento de julgamento da história da humanidade é a cruz, que é quando a linha da justiça cruza a linha do amor. Então, a terceira promessa é essa, e a quarta promessa está em Êxodo 6:7, quando ele diz que se tornará, né, teremos um só Deus e um só povo. Então, quando nós vemos essas 4 promessas, Jesus, para cumprir essas promessas de forma plena, não que Deus não as tenha cumprido em Moisés, mas Deus as cumpriu de forma plena, profunda e bela em Jesus sendo homem. Porque quando Jesus vem como homem e morre em nosso lugar, ele nos resgata. Ele nos resgata. Interessantemente, Rabino, isso é uma situação muito interessante, que ele não só resgata, como ele mantém a tradição da coleção Mishnah no livro Pessaim, no capítulo 10, no verso 1, celebra o cumprimento de cada uma dessas promessas com um cálice. Então você tem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 22, do verso 14 em diante, você tem a celebração da última Páscoa por Jesus, que foi o elemento que Jesus selecionou e escolheu para os últimos momentos da vida dele, foi celebrar a Páscoa e depois orar sozinho em Getsemane. E lá está estupão, não matzá. Mas você veja bem que lá em Lucas ele primeiro celebra com um vinho, um cálice de vinho, fazendo referência à primeira promessa, que é libertar não da escravidão, mas das cargas decorrentes da condição de escravo. Na segunda promessa, no segundo vinho, que é uma libertação muito mais profunda, que não é apenas libertar das cargas decorrentes da escravidão, mas libertar da própria servidão, da própria escravidão. Lá em Lucas registra Jesus dizendo, esse é o cálice da nova aliança. E a terceira promessa que Jesus consegue na cruz, que é Gaal. O que é Gaal? É Deus dizer assim, eu pagarei o preço que for necessário para comprar você de volta para mim, você que já era meu e foi alienado a outrem. Fazendo uma analogia perfeita com a questão das terras no livro de Ruth, por exemplo. Então Jesus vai e paga o preço que é necessário para comprar de volta para si o que já era dele e foi alienado a outrem. E é muito interessante, isso aí é um fato muito curioso, que nós fomos para outra biografia de Jesus, que é o Evangelho de João. João, no capítulo 19, no verso 28, Jesus diz uma coisa lá nos últimos momentos da vida dele que eu nunca entendia, porque ele diz assim, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Ele podia até estar com sede mesmo, mas as Escrituras não dizem que ele disse tenho sede porque estava com sede. A causa de Jesus ter dito tenho sede, de acordo com o biógrafo João, foi para que a Escritura se cumprisse. E o verso subsequente a isso que eu falei o verso de João 19, no verso 28, o subsequente, que é 19, 29, diz que aquela história que havia lá uma vasilha de vinagre e colocaram uma esponja, vinagre do francês, vinagre, que é vinho agre, vinho azedo, havia uma vasilha de vinho azedo, colocaram uma esponja no vinho azedo e levaram à boca de Jesus, e as Escrituras deixam claro, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Então veja bem que não só na cruz, que é a expressão genuína, profunda e mais bela da promessa feita, da terceira promessa feita de Êxodo 6,6, ao cumprimento ali na cruz, mas Jesus também mantém a tradição judaica. Jesus é o judeu mais puro que houve.